E eu quero começar com eles falando que você assumiu uma lente muito perigosa, que é a lente das pessoas ricas, que é este livro que, aliás, acabou de sair, está quentinho, pessoal, aqui na minha mão, Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros. Acabou de sair mesmo, né? Todavia. E aí, o que te atraiu em mergulhar na estratosfera dos ricos? O primeiro ponto foi que, na antropologia, em geral, a gente é capturado pela pesquisa por acaso. Você, não é você que acorda de manhã e fala, eu quero isso. Não, você está andando na vida e aí um tema se apresenta para você. E era ali os anos de 2010, o Brasil ia dar certo, aquele momento de muita euforia. Eu vou a Miami e vejo uma enxurrada de brasileiros desesperados pelos outlets do sul da Flórida. Aquelas compras gigantescas, aqueles carrinhos, aquela loucura. E aí os vendedores, os policiais da imigração olhavam para aqueles brasileiros e diziam, olha, os brasileiros são assim, são ricos de verdade. Sim. E eu olhava para eles e dizia, eles me parecem gente de classe média. E aí fiz a pergunta fundamental, que é o que faz um rico rico no Brasil? E olha, dinheiro não basta, esse é o principal ponto. O que aponta que uma pessoa é rica? O que aponta que uma pessoa rica é a capacidade que ela tem de convencer os outros que ela é rica. Isso dá um trabalho do caramba. Mesmo que ela não seja. Mesmo que ela não seja. E essa que é a graça. Não importa a tua classe social no Brasil, essa é uma das nossas contradições, dos nossos dilemas. Todos nós, não importa se você é empregada doméstica ou presidente de banco, você está se esforçando para parecer mais rico do que é. Sempre. Sempre. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! E rico que quer se fingir de mais pobre, também existe? Eles querem se fingir de mais pobre para quem não interessa a eles se mostrar como rico. Então eu adoro quando a gente encontra alguém que é muito rico e fala, fulano é tão simples, nem parece que é rico. Isso. É porque essa pessoa te considera tanto um nada que ela não está nem perdendo tempo de te convencer que ela é rica. Ela está perdendo tempo com quem ela acha que interessa para ela. Então, não há como ser rico no Brasil sem ter esse esforço no domínio dos códigos, ou sem ter esse esforço de performar quem a gente está querendo que os outros acreditem que a gente é. Ô, Conforado, eu estou com uma curiosidade imensa de saber como que você entrou no mundo dos ricos, porque o antropólogo, ele tem uma imersão, não é isso? Você teve que se disfarçar de rico? Você teve alguma tática especial? Como é que foi? Eu contei com a ajuda dos jornalistas e da imprensa. Porque qual foi o dilema? A pergunta fundamental é essa. Como é que você entrou no mundo dos ricos? Porque os ricos, eles, em geral, constroem a sua diferença afastando quem não é. E eu não sou hoje rico e não era 10 anos atrás, quando comecei a pesquisa. Era um estudante de doutorado. E o ponto importante eu falei, como é que eu vou conseguir entrar nesse lugar? Aí, eu escutei um dia de uma consultora de mercado de luxo que eu precisava estudar. E eu pensei nessa hora, caramba, eu tenho doutorado, falo 5 línguas, estudei pra caramba, como é que eu tenho que estudar? Ela disse, não, eles sabem que você não sabe nada, você tem que estudar. E aí, naquele dia, eu assinei 6 revistas do mercado de moda e luxo. Fui fazer um curso fora para tentar aprender como é que gerenciava marcas de luxo. E quando eu voltei para cá, eu, junto com uma jornalista importante do Valor Econômico, a Angela Kinkley, e ela me colocou na coluna dela, que era muito lida, com o seguinte título, Michel, o antropólogo do luxo. Olha só. Nessa hora, quando eu virei o antropólogo do luxo, os ricos começaram. Seu telefone começou a pular. E eles queriam por quê? Porque se a riqueza aqui não se baseia só em dinheiro, ela baseia-se em performance. E na aparência. E na aparência. Eu preciso ter sempre alguém me ajudando a entender como é que eu tenho que fazer para parecer mais rico do que sou. Que isso. E eu virei essa pessoa. E aí, nessa hora, eu entrei. Tenho certeza que é um privilégio de morar numa cobertura, de ter a natureza fazendo parte da nossa vida. Humildade quebra qualquer preconceito, qualquer recalque. Pode assistir de alguém que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos que o outro, porque perante a Deus, existe um Deus nesse mundo, hein? Olha, é verdade. Talvez uma das vantagens de ser dita de estar na cobertura. Mais perto de Deus? Porque nós podemos falar com Deus aqui mais facilmente. Que lugar, que cenário que nós estamos falando? Eu comecei a frequentar fortemente Miami, eu comecei a ir para Genebra, porque a elite carioca, sobretudo, tem um fascínio muito grande por Paris e Genebra, ao contrário da elite paulistana, que valoriza mais os Estados Unidos e a Europa, e Londres.
eu comecei a frequentar Dubai, eu comecei a frequentar os restaurantes estrelados de São Paulo, eu comecei a ir para a fazenda no centro-oeste brasileiro, eu comecei a me enfiar em mansões na beira de rio no Nordeste, muito com essa ideia de que eu sabia como é que ricos se comportavam e por conta disso eu interessava aos ricos brasileiros. Tá. Você sabe me dizer a origem? Tem uma coisa pragmática. Pragmática. Nos então encontros. eu tenho uma casa, sei lá, em Paris, eu recebo meus amigos no começo do ano, quando passo lá uma temporada. Só que eu faço isso entendendo que amigos eu vou levar para lá. Tá. E esses que amigos vão abrir novos caminhos, digamos. Novos caminhos para você. De negócios, de coisas. Então é de isso. Poder. De poder. Estamos falando de dinheiro ou de poder? Ou as duas coisas? Das duas coisas, Das duas porque coisas. dinheiro é poder. Claro. Né? Então, o grande caminho aqui é como é que eu organizo essa agenda para esses encontros permitirem que eu não pague advogados, que eu tenha acesso a autoridades, que eu tenha a possibilidade de transitar por universos de um modo que eu não teria. Então, esse amigo, que é um amigo assim, tô aqui, né, pra der o que doer. Não. Não é bem assim. Você, Michel, estudou o fenômeno das marcas de luxo, né? O que justifica, eu queria entender, um relógio custar milhões de reais e, sobretudo, a cópia desse relógio, que é o que eu tenho visto, dezenas de milhares de reais. Você compra uma cópia sabendo que é uma cópia. O que justifica isso? Tais, um relógio de luxo é uma coisa de rico. Na sociedade brasileira, as coisas de rico têm um papel importante, que elas te catapultam para lugares que sem elas você não chega. Não chega? Não chega. Se você não tiver aquele relógio... Não chega. O relógio ele não gera diferenciação, por exemplo, num clube de elite em qualquer grande cidade brasileira, porque todo mundo que está lá dentro tem um relógio. Sei. Agora, tem um ponto que é importante. Sem esse relógio você não entra. Né? Por quê? Literalmente. Sim. E no livro eu conto uma história legal, que é num grande restaurante de São Paulo. Sabe quando você chega em restaurante de luxo, que tem aquele moço que fala coisinha assim, algo assim? Ele diz quem é você que está entrando. Sim. E aí, eu fazendo pesquisa com os empregados desse restaurante, eu descobri que tinham 2 cartas de vinho. A partir da avaliação da sua roupa, do que carro você chegou, com quem você chegou, do corte do cabelo. Sei. Eles avaliavam se você merecia a carta de vinhos mais cara ou a carta de vinho mais barata. Rapaz. E aí o pensamento era maravilhoso, que era, eu não quero gerar constrangimento no Tais, então eu vou dar para ele a carta de vinho mais barata. Lógico. Mas qual é o ponto? Para você ter acesso à carta de vinho cara, você precisa ter a coisa de rico, que vai te catapultar para esse Você precisa lugar. de um sinal. Isso. Físico mesmo. Isso. E esse sinal, ele muda a vida de alguém. É assim que você arruma um trabalho melhor do que alguém que não tem esse negócio. É assim que as pessoas te convidam para festas que elas não te convidariam e você encontra pessoas que você jamais encontraria. Qual outro sinal de riqueza que é evidente, que o cara tem que portar? Os amigos, né? Os amigos. Que não são amigos, amigos entre aspas, né? Eu brinco sempre que durante muito tempo no Brasil, o fato de você dizer que era amigo de alguém muda. Eu brinco que chega numa reunião, tá cheia. Sim. Eu falo, eu sou amigo do Marcelo Tais. As pessoas vão falar, muda tudo. E esse eu acho que é uma principal diferença da sociedade brasileira em relação à sociedade francesa. Porque a gente gosta de achar que os ricos cultivam um eu, e a sofisticação está ligada a um eu, ao ponto de eles lerem livros ou saberem de arte, para poder saírem melhor na foto e saírem mais intelectuais ou mais cultos. Não, eles fazem isso para poder parecer mais ricos do que são. Legal, falou, né, pelo menos. Falou que era, olha, jamais imaginei que no espaço de protagonismo ou com algum poder tivesse alguém com a sua cara aí. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi com esse comentário que o imaginário brasileiro para pessoas que falam coisas que eu falo, que falam do jeito que eu falo, e que estudaram o que eu estudei, não estão atrelados a pessoas com a minha cara ou com o meu tom de pele. Só que isso, Tais, não está só na ouvinte. Isso está no porteiro na hora que me pede mais documentos. Isso está na moça da sala, da fila preferencial do aeroporto, na hora que eu entro ali. Ela me pergunta 3, 4 vezes,
o senhor está na fila certa mesmo? Isso está na hora que eu vou dar uma consultoria para um grande executivo, e aí ele precisa ler mesmo o meu currículo para saber se fica em dúvida. Mas isso não tem nada de diferente de qualquer outra pessoa de classe média brasileira, sendo ela negra. Claro. Nada. E em que momento que nós estamos disso? Nesse tempo que você tem de atuação, se percebe alguma alteração? Eu venho de uma família de classe média alta. O meu pai e a minha mãe foram funcionários de uma grande estatal brasileira. E a gente vivia... A Petrobras. A Petrobras. Sim. E a gente vivia em bairros de elite, em escolas de elite, não sei o quê, sendo sempre a única criança negra. Sim. Então eu fui a única criança negra da escola, da natação, da aula de música, da viagem, por aí vai. Sim. E eu, até entrar no doutorado, eu convivi mais com pessoas brancas porque não tinham pessoas negras dentro desses ambientes que eu frequentava. A minha mãe, ela me ensinou desde muito tempo, né, desde que eu era muito pequeno, quando a gente chegava no restaurante, minha mãe negra e meu pai branco, que a gente deveria olhar para o entorno para ver quantas pessoas negras tinham ali sendo servidas, né? E aí a gente olhava, a gente falava nenhum, ela dizia Coca-Cola. E ela mudava de assunto, mas ela já tinha plantado a semente. Ela queria registrar aquele fato. Isso. E a gente atravessou isso a vida toda. Hoje, eu quando vou a restaurantes em São Paulo, ou quando eu frequento espaços de poder em São Paulo, ou quando eu vejo a universidade em qualquer grande cidade brasileira, sobretudo por conta da política de cotas, foi revolucionária. É incrível essa mudança, né? Eu vejo mais pessoas negras do que eu via tempos atrás. Sim. Que não quer dizer que, preto venceu, favela venceu, nada disso. Quer dizer que a gente tem, por conta de políticas públicas e por conta do movimento negro, numa batalha de mais de 50 anos, uma transformação que já se impõe, que é real. E que isso causa uma mudança, né? Eu, sobretudo quando eu vou numa escola que eu frequentava, como é o caso da USP, e que eu vejo uma transformação gigantesca. De diversidade. Gigantesca. Né? Ela ainda não é o espelho da sociedade brasileira, mas é completamente diferente do lugar que eu estudei. Muito diferente. E é muito mais animado. Muito mais animado. Muito mais divertido, não sei, tem um ambiente de criatividade diferente. É claro, porque lidar com o outro cobra da gente uma capacidade de reinvenção da gente mesmo. Às vezes eu falava pra minha esposa assim, ó, vamos ali dar um rolê na Europa. Vamos ali dar um rolê na Europa. Eu entrava com a Fuquinha no bairro dos Boys, só mansão, não tem nem muro, não tem muro nas casas. Meia dúzia de carro parado na frente, só aquelas casonas nevosas, segurança deles lá particular rodando direto. Quantos pretos você conhece que mora lá? Só um. Só tem um lá, mano, um. Você sabe qual é o principal desafio para a gente romper as desigualdades sociais no Brasil? É a gente começar a achar que não precisa de tantas distâncias para viver com os outros. Os grandes ricos no Brasil, eles se mantêm na posição que estão porque eles administram muito bem essas distâncias. Na medida em que, quando há alguma coisa que quebra essa distância, eles fogem. Eles mudam de bairro, né? A gente pode ver, por exemplo... Piorou esse bairro, né? Geralmente fala assim, né? Eles reclamam de portar como se fosse um rico tradicional. E olha que interessante. É, em geral, na terceira que vai aparecer o primeiro artista. E esse artista, em geral, não é bom, né? Ele é aquilo que eu chamo de ocupado ou desocupado. É o pintor sem quadro, é o escritor sem livro, é o curador de obra de arte sem... Claro que, enfim, você está falando de uma maneira genérica, agora a gente está falando também que é a primeira geração que não precisou trabalhar, digamos assim, a primeira geração que teve que começar a entrar num debate que é diferente dos novos ricos. Os novos ricos, eles estão sempre preocupados, na dinâmica cotidiana, em marcar em que momento que eles ficaram ricos. Né? Então, você vê, por exemplo, se você vai num bairro como Anália Franco, você vai em Moema, você vai em bairros Alphaville, são bairros tipicamente de novos ricos em São Paulo, eles vão olhar para você e você vai dizer, que carro maravilhoso. Ele vai dizer, comprei tem 2 anos atrás na locadora aqui do lado. Você diz, eu adorei o camarão. Ele fala, veio do Guarujá, camarão aqui é VG, velho grande. Fresco, veio de helicóptero. Né? É isso, né? Você fala, foi a Miami? Eu tenho imóveis em Miami, comprei um apartamento, de casaco. Ele precisa consolidar. Ele precisa marcar no tempo a linha do momento. Tá bom. Os ricos tradicionais, não, eles apagam as origens, porque todo rico tradicional no Brasil, em algum momento foi novo rico, porque o dinheiro aqui não saiu do nada, né? Lógico. Então eles vão apagar. E aí a brincadeira é outra, a brincadeira do desde sempre. Eu olho pro Taz e falo, Taz, viu o nosso amigo? Você fala, claro, meu amigo desde sempre. Eu olho pra mesa da sala e falo, adorei a sua mesa. Você diz, é de vovó, desde sempre. A baixela da sala de jantar, a fazenda de vovó é desde sempre. Tudo é desde sempre. E por quê?
esse comportamento? Porque quanto mais a gente apaga as origens no Brasil, mais eu dou uma sensação de que eu estou aqui desde sempre. E aí no livro eu conto um negócio interessante. Eu conto a história de 2 diplomatas que tiveram carreiras muito impressionantes dentro do Itamaraty, só que num determinado momento um trocou de nome. E trocou de nome por quê? Porque ele tinha um sobrenome espanhol e ele tinha um sobrenome italiano, mas Temos esses nomes? Não. Não posso dizer. Não podemos falar, tá. Esse nome eu não posso dizer. Tá, e ele, num bem. determinado momento, ele entra na justiça para colocar um sobrenome português. Por quê? Porque no Itamaraty, se você tem um sobrenome português, e aí a gente pode citar os que a gente conhece. Lógico. Os Amorim, os Patriota, Claro. os outros tantos que estão lá, são sobrenomes de gente que está aqui desde sempre, Sim, né? Que Correia chegou em do Lago, 1500, Correia do Lago, grande Correia do embaixador, Lago, né? Que é parente do Oswaldo Aranha, e por aí vai. Então, são sobrenomes que estão aqui desde sempre. Os italianos, a gente sabe quando chegaram, né? Eles vieram no primeiro navio de imigração no final do século XIX. Então, a ideia de que eu estou aqui desde sempre, de que eu tenho o berço, né? Que é algo também que naturaliza a posição da riqueza. Porque alguém que tem berço não escolheu o berço, né? Nasceu num berço. Já estava ali. Já estava ali. E estava muito confortável. Muito confortável. Em berço esplêndido, inclusive, Esplêndido. diz o nosso hino. E a gente gostaria que o país todo tivesse. Claro. Sempre tem um que fala, pobre metida rica. Metida rica? Não. Eu sou rica, meu amor. É que ainda não chegou na conta, mas no mundo espiritual já foi liberado. Olha aí a postura da mãe. A mãe tem que andar trajada, toda bonitinha, adornadinha. Você ficou amigo de algum super rico? Não, porque nenhum super rico é amigo de ninguém. Sério? Nem de outros super ricos? Eu diria que chega um determinado momento que as relações elas começam a ser pensadas também através de uma contabilização do quanto aquilo pode trazer para o afeto. Esse negócio de amigo é coisa de classe média, né? Ou coisa de pobre. Rico não tem amigo, assim, ao ponto de vamos encontrar com alguém a todo tempo e a todo momento, porque a gente só gosta da pessoa. É óbvio que eles gostam de pessoas, mas eles gostam de pessoas e entendem que aquelas... Não poder político, mas no sentido de habilidade de olhar o mundo através de outras lentes e conseguir mostrar essa singularidade, eu não tenho dúvida que você pode. Você acabou de definir a importância de fazer perguntas, né? Que praticamente é a minha profissão. Eu costumo dizer que esse mundo que nos assusta tanto, com razão, da tecnologia, depende de fazer boas perguntas, não é assim? Você não vai ser substituído por máquinas. Não, mas eu estou falando, inclusive, dos antropólogos. E os antropólogos, com certeza, não serão. Como que você vai saber fazer perguntas se você acha que uma máquina é capaz de fazê-las com a sua curiosidade? Tem uma coisa que é importante, tanto nos jornalistas quanto nos antropólogos, né? Que bons jornalistas viram ótimos antropólogos. E tem vários aí na história para provar. É que a gente faz algo que as máquinas jamais farão, porque a gente pensa sobre o pensamento. Uma máquina, ela não pensa sobre o pensamento, ela entrega o produto do pensamento. Você diz assim, quero mandar uma mensagem na rede do condomínio, no grupo do WhatsApp do condomínio, sem xingar a síndica, mas xingando. A máquina vai lá e ela faz lá uma mensagenzinha. Uma mensagem estatística, né? Estatística, que consegue cumprir o seu papel. Isso é produto do pensamento. Agora, para você fazer boas perguntas, você tem que pensar sobre o pensar. E pensar sobre o pensar é lidar com abstração. Pensar sobre o pensar é recuperar todo o repertório que você acumulou ao longo da tua carreira para poder fazer uma pergunta de um jeito que ninguém faria. Pensar sobre o pensar é recuperar o humano. Recuperar o Descartes lá no Penso Logo Existo. Então, fazendo perguntas, a gente reforça a nossa humanidade. E aí eu acho que a antropologia é uma baita carreira para quem está preocupado em fazer perguntas. E outra coisa que eu me identifico muito é que a antropologia te estimula a viver outras coisas, né? Um antropólogo, na hora que ele vai para a periferia de São Paulo e ele conversa com um motoboy, ele sabe que o motoboy sabe da vida dele muito mais do que eu sei. Então ele coloca o Claude Lévi-Strauss, que é um francês que veio para cá, durou 100 anos, publicou livro, para conversar com esse cara que está lá em Paraisópolis. E esses dois interessam tanto e tem tanta importância nesse diálogo, e daí que sai boa antropologia. Então, a gente precisa viver para poder tirar daqueles com que a gente fala aquilo que a gente chama de teoria nativa. E eu gosto dessa palavra. Teoria nativa. O que é teoria nativa? Eu acho lindo isso. Porque eu parto do pressuposto que o rico com quem eu falo, a empregada doméstica que eu pesquiso, o fulano que mora numa comunidade quilombola no interior do país, tem tanta teoria sobre a própria vida do que qualquer scholar da USP ou de Harvard. Sim.
E eles, apesar de não terem escrito os seus livros, eles sabem sobre o mundo uma coisa que eu não sei. Sim. Então a gente precisa viver com o outro. Ele sabe isso. E é uma coisa que não está no Google, né? Não está no Google. É pura vida mesmo, vida raiz, né? É vida e a capacidade de encontrar soluções para a vida. Para todos os problemas, para as coisas. De um jeito diferente do nosso. E aí isso expande a tua cabeça, né? Porque você imagina, se eu tenho um conceito de família, que é a família que a minha mãe me ensinou e meu pai me ensinou, quando eu vou para uma família do outro lado do país, sei lá, no Mato Grosso, eu descubro que a família pode ter outro tom. Quando eu vou para os Nambiquara, eu descubro que a família pode ser outra coisa. Quando eu vou para a China, eu descubro que a família pode ser outra coisa. E quando eu descubro isso tudo, a minha concepção de família fica assim, ó. Sim. Porque eu levo em consideração todos esses vieses. Sim. E aí, a gente inventa um mundo onde é muito mais possível viver junto dos outros. Sim. Porque eu entendo que a minha família é só uma forma possível dentro desse processo todo. Pergunta deles, olha, Moisés Nascimento, Michel Cuforado, se a vida é um perene aprendizado e, por consequência, só sei que nada sei, qual o lugar do tudólogo nesta vida? Ele faz referência a uma expressão que você usa, que você é especializado em tudo, não é isso? Eu sou um tudólogo porque, como antropólogo, eu sou especializado em cultura. Sim. E cultura está na forma como a gente fala, transa, trabalha, pensa, se comporta, interage nas redes sociais. E o caminho aqui é a gente entender que não tem limite para o aprendizado, né? O só sei que nada sei é base fundamental da humanidade e de qualquer profissão, não é só para antropólogo, não. Faz tempo até, né? É muito bom quando a gente sabe que nada sabe, porque a gente acorda todo dia desesperado com a ideia de que tem algo que você não sabe. E eu gosto sempre, eu acho que a vida em sociedade cobra da gente sempre algumas verdades que a gente precisa acreditar para conseguir seguir com a vida. O quê? A gente precisa acreditar que a gente é eterno para conseguir levar essa vida para frente até o momento que você começa a se dar conta que não é. Não era bem assim. Não era bem assim. A gente precisa acreditar que vai dar conta de saber de tudo para conseguir saber do que a gente sabe. Tá. A gente precisa comprar muito livro, muito mais do que a gente vai ler, para conseguir continuar lendo, e lendo cada vez mais, porque você olha aquela biblioteca e fala, meu Deus, não vai dar tempo de ler isso tudo. Vou ler um hoje já, então, né? O que é a vida? A vida é uma batalha por pertencimento. Só que a gente acha que essa batalha é individual e ela só pode ser coletiva. Se antes de vir ao mundo tá tua mãe dizendo no chá revelação é menino ou menina, pertencimento. Você nasceu, dão um nome para você, pertencimento. Te ensinam uma língua para pertencer. Te colocam numa escola para pertencer. Até o momento que se você batalha até seu último segundo, tentando fazer parte de alguma coisa, e você acha, né, que no juízo final vão te mandar para o céu ou para o inferno, que é outro pertencimento. E o pessoal que fica aqui embaixo vai tentar fazer um funeral para você pertencer ou ser enterrado do jeito mais correto possível no seu grupo. Então a gente está aqui para batalhar por uma ideia de que em algum momento a gente vai pertencer a alguma coisa, mesmo sabendo que não vai. Mesmo sabendo que não vai.